Na sociedade do século XXI, as pessoas são obcecadas com o crescimento. Talvez você mesmo, nos vídeos que você consome no YouTube, você tem vários que são dicas para como crescer, não sei aonde, como render mais, como ser mais produtivo. A gente tem uma cobrança de estar sempre produzindo, como se isso determinasse o nosso valor, principalmente em cidades grandes. E filósofos, ao longo de toda a história da filosofia, já constataram isso e se manifestaram em defesa do ócio. E hoje a gente vai falar sobre uma dessas defesas, que foi do filósofo Lúcio Anneu Sêneca. Bom, então nesse tratado sobre o ócio, Sêneca vai dizer que a natureza exige de nós duas coisas: que a gente seja ativo e que a gente seja capaz de contemplar. Ação e contemplação. Duas coisas que são necessárias para uma vida humana bem vivida, para uma vida da sabedoria, da virtude, em conformidade com o que ele chama de vida feliz, que a gente viu no vídeo passado. E se você somente leva uma vida ativa, você não está vivendo. Você pode ser um burro de carga no seu trabalho, mas se você não para contemplar, para pensar sobre a vida, para refletir, você não está vivendo realmente a experiência humana. E ele diz até que epicuristas e estoicos nos levam ao ócio por vias distintas. Todos eles, as escolas rivais daquele período, elogiam o ócio. Assim como filósofos de outros períodos, como Michel de Montaigne, o cético moderno, ou Bertrand Russell, o filósofo analítico do século XX, eles vão elogiar o ócio. Mas, hoje em dia, as pessoas seguem o que a maioria faz só porque a maioria faz, o que é uma grande falácia. Não devemos imitar o que é feito pelos outros só porque é feito pelos outros. Só porque a escolha da maioria não significa que é a melhor escolha. Como diz Sêneca aqui no começo do tratado, somos inteiramente dependentes de juízos alheios e nos parece melhor aquilo que muitos almejam e elogiam, não aquilo que se deve elogiar e almejar. E não avaliamos um caminho como bom ou ruim em si mesmo, mas com base na multidão de rastros, entre os quais nenhum é de quem volta atrás. Então temos que agir e contemplar. Nem só agir, nem só contemplar. Também ficar só num ócio e não fazer mais nada é tão nocivo quanto ficar só agindo como um burro de carga e produzindo sem parar. Ele também diz aqui que uma pessoa pode, já desde jovem, entregar-se inteiramente à contemplação da realidade, buscar uma filosofia de vida e praticá-la reservadamente. Você não, especialmente hoje com a internet, quem assiste esse canal, comenta aí se você é menor de 18 anos, você pode, desde jovem, construir uma educação filosófica própria. Ainda mais hoje, com acessibilidade a livros, a PDFs, a vídeos. Olha que interessante como que ele distingue, como que tanto os epicuristas e os estoicos nos conduzem ao ócio. Epicuro diz: o sábio não participará da vida pública, a menos que sobrevenha uma situação excepcional. Então o sábio se retira da vida pública, mas em casos excepcionais ele vai lá e participa. Já Zenão, no estoicismo, afirma: ele participará da vida pública a menos que algo o impeça. Então, os estoicos eles têm um compromisso com a utilidade pública, né? Ele quer que você sirva aos outros, sirva à comunidade. Isso é muito forte em Marco Aurélio também, nas meditações. E, entretanto, se algo o exigir fora daquilo, né? Como, por exemplo, quando Sêneca vai escrever meditações filosóficas, escrever um tratado, ele vai se retirar da vida pública. E isso é normal, isso não é ruim. Você não pode chegar e dizer: olha só esses filósofos e sábios, eles vivem isolados em suas torres de marfim e não sabem o que é a realidade realmente, eles não participam, eles não contribuem. Só que isso é um erro, porque
Vamos pegar o próprio caso de Sêneca. Quantas pessoas na posteridade se beneficiaram da escrita desses tratados? Muito mais do que existia no tempo dele, milhões, talvez mais. Então você é útil a toda uma posteridade potencialmente infinita quando você utiliza o ócio de uma maneira apropriada. Quando você sabe equilibrar a contemplação e a ação. E eu vejo muito uma mensagem urgente para os nossos tempos, que é a de desacelerar. É muito importante você parar de ficar nesse ritmo automático e buscar separar um tempo para viver, para respirar e para contemplar. E tudo bem, você não precisa fazer tudo urgentemente. Você não precisa ficar pensando em termos de metas e crescimentos. Isso não é saudável, não é apropriado e muitas escolas éticas vão concordar. Por que razão não conviria ao homem bom um tal ócio, pelo qual ele poderia orientar as gerações futuras, falar não para uns poucos, mas para todos os homens de todas as nações, os de agora e os do futuro, como eu disse, no caso do próprio Sêneca. E aqui visa essa argumentação a evidenciar que todos aprovam a contemplação. Outros a pretendem como meta, mas para nós ela serve de escala, não é o porto a que nos destinamos. Então a contemplação, assim como a ação, elas são atividades, partes da vida, não são fins em si mesmos, mas são partes da vida virtuosa. Se você quer aprender mais sobre a vida virtuosa dos estoicos, sobre estoicismo, você pode fazer o meu curso na Udemy, é um curso antigo, mas que continua lá com bastante repercussão, enfim, e as aulas estão disponíveis para você conhecer a ética estoica, a lógica, a física e a história do estoicismo, didaticamente, em uma série de aulas. E considere também se tornar membro do canal para apoiar e obter os benefícios da assinatura. Como eu disse, a gente lê os estoicos, como eu disse no meu outro vídeo sobre a felicidade, não para se tornar um estoico. Isso é virtualmente impossível e nem é certo necessariamente que o estoicismo é a ética mais correta, né? A ética verdadeira, digamos assim. Mas nós os estudamos para aprender como que eles podem nos salvar das armadilhas, nos proteger contra as armadilhas do nosso próprio modo de vida hoje. E eu espero que você tenha aprendido com esse vídeo. Até a próxima.